Fala galera, beleza? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática. Galera, estamos continuando aqui nossos estudos do Teorema de Pitágoras, tá? Se você não viu o vídeo anterior, clica aí no link da descrição que você vai ser direcionado a esse vídeo. Depois você volta pra cá pra gente continuar aqui os estudos, beleza? Se inscreve, compartilha, ajuda bastante ao nosso canal estar crescendo e trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então, vamos embora estudar. Beleza, galera? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar alguns pontos do Teorema de Pitágoras para que vocês não confundam na hora de montar o seu teorema e resolver as questões referentes a esse conteúdo, beleza? Então, tá aqui a fórmula do teorema, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde esse A é o maior lado do triângulo retângulo que nós chamamos de hipotenusa, né? E esse B e esse C são o que? Os dois catetos, tá? Não importa aí quem é maior e quem é menor, os dois são catetos. Não esquece isso, tá? Lembrando que o Teorema de Pitágoras a gente só aplica em triângulo retângulo, beleza? Então, se o triângulo não for retângulo, você vai utilizar outras coisas, como a lei dos senos ou a lei dos cossenos, tá? Mas esse teorema ele é exclusivo de triângulo retângulo. Então guarda isso na mente de vocês. Beleza. Então eu coloquei aqui 3 triângulos retângulos. Eu quero calcular o valor de x e a gente vai analisar cada um deles, tá? Então para esse primeiro triângulo, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 6 e 8 e eu quero achar esse x. Então note que esse 6 e esse 8, eles são o quê? Catetos, tá? Cateto. E aqui também é cateto. Professor, como é que eu sei quem é cateto e quem é hipotenusa? Então, o maior lado do triângulo, ele sempre vai ser a hipotenusa, tá? Ou se ainda tiver ruim de você visualizar quem é o maior lado, você procura um ângulo de 90 graus, né? Que isso aqui indica um ângulo de 90. E o lado que tiver oposto a ele, né? O lado que tiver na frente dele é o maior lado do triângulo retângulo. Então, esse cara aqui é a minha hipotenusa. Tranquilo? Então, beleza, você tem aqui o teorema, agora é só eu substituir, ó. No lugar do A, eu vou colocar o x, que é a minha hipotenusa, x ao quadrado. E agora eu vou colocar os outros dois catetos. Um cateto é 6 ao quadrado, mais o outro cateto 8 ao quadrado. Então, agora, montei, é só resolver. X ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Soma os dois, isso aqui vai dar 100, né? X ao quadrado. Tira a raiz quadrada do 100, né? A gente sabe que esse ao quadrado vira uma raiz quadrada do outro lado. Ou seja, o teu x ele vai dar 10, beleza? Vamos ver agora esse segundo triângulo aqui, ó. Cuidado, tá, gente? Você não vai escrever x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Lembra-se que o Teorema de Pitágoras é o primeiro que você vai escrever a hipotenusa e os outros são os catetos. Não importa onde x vai estar, você vai ter que colocar de acordo com o teu triângulo, tá? Então, de novo, primeiro você vai colocar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui, ó? Ângulo de 90, lado oposto a ele, 5. Então, 5 ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. X ao quadrado, 4 ao quadrado. Veja que o x ele ficou aqui, diferente desse aqui. Então, muito cuidado para não ficar colocando sempre o x aqui. Depende do teu contexto, tá? Então, agora aqui a gente resolve 25, né? Isso é igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Então, eu vou ter que reorganizar isso, ou seja, eu vou passar o 16 para o outro lado e manter o x aqui. Como é que fica? 25 menos 16 igual a x ao quadrado, tá? 25 menos 16 dá 9 igual a x quadrado. Então, organizando isso aqui, né? Reorganizando, posso escrever na ordem trocada, x ao quadrado igual a 9, puxando aqui pelo espaço, raiz quadrada de 9, né? Esse ao quadrado vira uma raiz quadrada, ou seja, x é 3, beleza? Então, muito cuidado aí, tá? E esse último exemplo, a mesma coisa, procura primeiro a hipotenusa, a gente sabe que é o 20, né? É esse lado aqui que está oposto ao ângulo de 90, então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado, beleza? 20 ao quadrado, 400, repete o x quadrado,
12 ao quadrado vai dar 144. Reorganizando isso aqui, eu vou ter 400 menos 144 igual a x quadrado. 144 menos 400 menos 144 vai dar 256, tá? Reorganizando, x ao quadrado igual a 256. E agora eu tiro a raiz quadrada do outro lado. Raiz de 256 é 16. Beleza? Então, fácil. Presta atenção nos triângulos, nos desenhos que você pode ter e aplica tranquilamente o nosso teorema de Pitágoras. Show? Vamos continuar aqui. Galera, aqui a gente vai adentrar um pouco na ideia de interpretação das questões, tá? Então, o portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria a trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Não coloquei aqui, mas vou colocar agora. Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui em cima é o ponto C. São esses 3 pontos aqui que faltou eu colocar, tá? Então, ele quer colocar essa trave que vai do ponto A até o ponto C, ou seja, é esse pedaço do desenho aqui do portão, tá? Então, como é que eu vou fazer agora? Ó, ele está dizendo que o portão ele tem 4 metros de comprimento. Ó, comprimento é esse tamanho aqui, certo? É de A até B. Então, significa que aqui eu tenho 4 metros. Do mesmo modo aqui, ó, a altura do portão tem 3 metros. Então, aqui tem 3 metros. Beleza? Ele quer achar o tamanho dessa trave, que é o X, tá? Aqui a questão não informou, mas como ele está falando de medidas de comprimento e altura, isso forma um ângulo de 90, tá? Aqui tem um ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui eu tenho um triângulo retângulo, beleza? Então, para esse triângulo aqui, ó, hipotenusa é o x e os outros dois são catetos. Então, x quadrado, né, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Beleza? Essa tá fácil, né? X quadrado vai ser 16 mais 9. X ao quadrado igual a 25. Então, tira a raiz quadrada do 25, ou seja, x vai ser 5 metros. Então, eu preciso de uma trave de 5 metros para fazer essa ligação desse ponto A até o ponto C. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Então, galera, esse aqui eu deixei para desenhar com vocês, para vocês pegarem uma questão assim do zero e também aprender a desenhar para visualizar de maneira mais fácil, que às vezes o desenho ele te ajuda a resolver as questões, tá? Então, um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal, formando dois triângulos retângulos. Pronto, vamos parar aqui, ó. Então, um terreno retangular. Então, você vai desenhar um retângulo, tá? Desenhando aqui um retângulo. Ele fala também que ele vai ser dividido ao meio pela diagonal. Gente, diagonal é um segmento que sai de um vértice até outro, tá? Que seja diferente do lado. Então, a diagonal que eu posso traçar para esse retângulo é essa daqui. Certo? Eu poderia ter traçado aqui ao contrário, não tem problema. Isso aí não vai interferir em nada, mas eu preferi traçar essa diagonal e dividir esse terreno em dois pedaços iguais, tá? Então, beleza. A metade desse terreno será cercada com 4 fios de arame farpado. Qual a metragem mínima que eu vou gastar de arame? Então, vamos lá. Ele vai dizer que a metade desse terreno, tanto faz ser a metade de cima ou a de baixo, você escolhe aí qual das duas você vai trabalhar, tá? Vai ser cercada com 4 fios de arame farpado, ou seja, se você imaginar aqui uma cerca assim, tá? Então, digamos que aqui está o chão, aqui são estacas, e eu vou passar 4 fios de arame. Então, vou passar um fio aqui, mais um aqui, outro, e o quarto fio de arame aqui, tá? O que é que isso aqui significa, gente? Significa que o cálculo que você pode fazer depois, você depois vai fazer uma multiplicação por 4, porque são 4 vezes que você vai fazer isso. Você fez uma vez, ó, fez com o fio de baixo, aí com o próximo fio, mais um próximo, com o próximo. Então, são 4 fios de acordo com o que a questão está te mostrando aí, tá? Então, voltando.
Ele quer saber qual é a metragem mínima gasta de arame, ou seja, é esse multiplicar por 4 que eu vou fazer para saber o total de arame que eu vou achar. Mas primeiro eu preciso achar quanto eu vou gastar com uma volta. Tá? Então, para uma volta, eu vou gastar quantos metros de arame? Essa é a pergunta, beleza? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Então ele dá os dados, né? 20 metros de largura e 21 de comprimento. Ah, professor, mas o desenho ficou desproporcional. Não tem problema, tá? Não tem problema aqui. A ideia é a gente fazer um esboço do que seria o terreno. E aqui você vai trabalhar em cima desse desenho para visualizar melhor, beleza? Então vamos lá. O terreno, que é um terreno retangular, ele tem 21 por 20. Então aqui tem 21 metros, que é o lado maior, e aqui tem 20, tá? Tranquilo. Aí ele quer saber se o terreno ele foi dividido ao meio, né, nesses dois triângulos aqui, e ele vai cercar só a metade. Então, digamos que eu queira escolher essa metade aqui desse terreno que ele vai cercar, tá? Então aqui é o X, e aqui é um triângulo retângulo, tá? Que tem esse triângulo aqui, e eu quero saber quanto é que eu vou gastar para cercar isso daqui. 4 fios. Então eu calculo de um fio, tá? Eu vou calcular quanto eu gasto aqui e depois eu multiplico por 4. Então isso aí é o final da conta. Primeiro eu preciso saber quanto mede daqui até aqui. Então aqui eu vou usar o quê? Teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa e os dois catetos. Então x² vai ser cateto ao quadrado 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Beleza? Então, galera, 21 ao quadrado é 441 mais 20 ao quadrado dá 400. Então, o que é que eu vou fazer aqui? X ao quadrado, 441 mais 400, 841. Continuando, você vai tirar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 841, ou seja, o teu X vai dar 29 metros. Significa que a distância daqui até aqui desse ponto do terreno, ela tem 29 metros. Beleza. Então, eu já sei que aqui é 29 metros. O que é que eu vou fazer agora? Ó, eu vou calcular quanto eu vou gastar de fio para uma volta. E quanto é que eu vou gastar de fio para uma volta? É só você somar, né? Se você vai dar uma volta, né, nessa primeira parte do cercado, é só somar isso aqui. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Ó? Então, para um fio de arame, o que é que eu vou gastar? 29 mais 20 mais 21. Isso vai totalizar 29 mais 21, 50, 70 metros. Ou seja, se eu der apenas uma volta com um fio de arame, eu vou gastar 70 metros. Só que ele quer quantos fios? 4. Então, o que é que eu vou fazer no total? É só eu pegar os 70 metros e multiplicar por 4, que é o total de fios que eu quero. Então, o total em metros que eu vou gastar de fio vai ser 70 vezes 4, 280 metros. Beleza, gente? Então, veja que começou com o Teorema de Pitágoras, entrou na parte de perímetro de figuras, tá? E relacionou esses dois conteúdos, tá? Então, preste atenção direitinho. As questões... o Teorema de Pitágoras em si ele é fácil, porém as questões que vão ser apresentadas a vocês é que pode ter alguma dificuldade de acordo com as informações que são dadas. Então interprete bem, leia passo a passo, é a dica que eu dou, tá? Você lê uma frase, tenta interpretar aquela primeira frase, o que é que está querendo dizer ali, vai para o próximo ponto, tá? E você vai anotando coisa por coisa. Sempre que possível, se não tiver um desenho, você tenta desenhar de acordo com o que a questão está lhe dizendo. Isso vai te ajudar bastante a resolver as questões. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Estudem, pratiquem, façam exercícios. Qualquer dúvida, é só deixar as mensagens. Valeu, pessoal. Bons estudos e até a próxima!